Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de notícias boas na área de segurança do trabalho. Antes de tudo, não se esqueça de inscrever, ative as notificações e dê um joinha para continuar produzindo esses vídeos e planilhas interativas com qualidade. Hoje a gente vai estar falando aí da avaliação de calor, anexo 3 da NR15 e a NHO 06. Bom, a gente vai dar um exemplo aqui, né, de um trabalhador, um forneiro que trabalha aí carregando forno manualmente, e ele faz duas tarefas. Ele trabalha, né, de acordo com a anexo 3 da NR15. Atividade sentada, em pé agachado, ajoelhado, em pé movimentando, andando, em pé correndo no plano, etc. Né? Aqui você vai estar escolhendo para você ver a taxa metabólica. Nesse caso nosso, o trabalho dele é pesado, de levantar, empurrar, arrastar peso e remover com pá, porque ele faz o carregamento do forno através de pá. E ele descansa, né? Se ele estiver descansando, trabalho leve com braço, é 162 watts. Se ele estiver fazendo trabalho moderado com o braço, aí já vai para 198, né? Atividade sentada. Às vezes atividade de escritório, mexendo com alguma coisa, mas no nosso caso aqui ele está em repouso. Como é que funciona a planilha? Você tem aqui as temperaturas, né, do BTG, né, do termômetro de globo natural, do termômetro de globo e do termômetro de bulbo aí seco, né? No caso, a gente vai estar calculando aqui na planilha apenas sem exposição de carga solar. Então, apesar que a planilha, se você escolher aqui, ela vai também alterar com carga solar, né? Ela já altera alguns graus só, pouca diferença, mas tem alteração. E o metabolismo, né, a taxa de metabolismo, ela é escolhida no anexo 3 da NR15, nas tabelas. Aqui é feito as medições, né, as medições é feita em campo, né, colocando lá o termômetro de globo, para fazer o termômetro de globo natural, e para fazer as avaliações, as coletas de informações. Aqui a gente deu um exemplo, a gente vai ter 5 ciclos aqui, onde o trabalhador, se eu mudar aqui também o status, se ele está descansando, 524 watts, porque eu escolhi aqui o trabalho pesado, né? Porque na busca da tabela o trabalho pesado é 524 watts. Então o local dele é autoforno, ele é forneiro, então sem carga solar, né? Que eu falei, a gente pode escolher trocar com carga solar ou sem carga solar. Ele faz essa atividade iniciando 20 minutos, né, uma perda de metabolismo aí em watts 524, deu uma medição de 25 no termômetro natural e o termômetro de globo deu 50 graus. Lembrando que para calcular sem carga solar é 0,7, né, TBN vezes 25 graus, mais 0,3 TG, né, o termômetro de globo, vezes 50. Então, aí vai dar o resultado aqui, 32,5 graus. E depois ele vai para o local de descanso, sem carga solar, né, uma área própria. Ele fica lá 10 minutos, então 100 watts de troca aí térmica de energia. A troca térmica ambiente de trabalho. Então deu 17, 40, 20. Esses valores aqui é um valor simbólico, né? A gente deu uns valores só para a gente ver se essa atividade dele ela vai dar uma atividade salubre ou insalubre. Então, no terceiro momento, ele também volta, faz o carregamento, só que ele não carrega 20 minutos mais, ele carrega 10 minutos, exposto aí a taxa metabólica entre 24, a temperatura é a mesma. Depois, mais 10 minutos, ele descansa na mesma temperatura, 17, 40 e 20. Depois, ele retorna
ao trabalho e recarrega o forno mais 10 minutos, 524, a mesma temperatura. Nesse ciclo de 60 minutos, né? Porque em 60 minutos ele faz essa atividade. Então, a gente calculou aqui o IBU-TG, né? O índice de bulbo e tamanho de globo, deu essas temperaturas. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai ver a taxa metabólica ponderada, né, para verificar quanto em watts de gasto de energia que ele teve nesse processo aí nesse ciclo de trabalho dele em 60 minutos. 382,67 watts de gasto metabólico aí nesse período de 60 minutos. O próximo passo a gente tem que ver o IBU-TG ponderado também, que no caso aqui da média ponderada, a taxa metabólica dele trabalhando vezes o tempo dele trabalhando, né, nessa taxa metabólica, né, o tempo no caso aqui seria 20 minutos e a taxa metabólica 524, mais a taxa metabólica dele descansando, no caso aqui 100 watts, vezes o tempo, 10 minutos. Só que aqui, como teve 5, então a gente fez essa taxa metabólica nessa fórmula aqui, ele somou e multiplicou todos esses períodos, dando esse valor, né? 92,67 watts. O terceiro passo seria calcular o IBU-TG ponderado, que é você ver nesse período que ele fez o trabalho, quanto que vai dar o TG, se ele vai dar aí acima do limite de tolerância ou não. Buscando na tabela, a gente tem um dataset aqui onde tem a tabela que busca de acordo com a NR15 e também a NHO, né, NHO 6. Então, buscando na tabela esse valor, a própria planilha, ele vem cá na tabela de IBU-TG, a taxa ponderada, deu 382,67. Então, ela vai vir aqui, 382,67, e buscou 27. A gente tem que corrigir depois, porque, na verdade, como deu 382,67, então a gente não pode escolher 27. A gente tem que escolher a próxima taxa metabólica, que é 390. Porque 382,67, ele está entre 390 e 382, que seria então 26,9. Ok? Voltando lá nos dados, então essa aqui seria 26,9 e não 27. Mesmo assim, não vai dar uma diferença tão grande, mas o correto é 26,9. Então, 382, aqui o limite de tolerância já buscou, 26,9, né? Acabou que deu um arredondamento aqui 27, mas no caso de taxa ele tem que reduzir para menor, né? Então, 26,9. E aqui calculou o IBU-TG, que foi 32,5, que buscou dessa aqui, vezes 20 minutos. Então, 32 vezes 20. O tempo dele trabalhando. E, consequentemente, também 23, que é dele descansando, vezes os 10 minutos. 10. Então, o cálculo desse IBU-TG ponderado deu 29,63, ou seja, 29 maior que 26,9, 27. Então, automaticamente é uma atividade insalubre. Devido à atividade que ele está fazendo em pé e movimento, apesar dele ter os repousos a cada 20 minutos iniciando, ele descansava 10 minutos, mas mesmo assim a atividade tem um insalubre. Então a gente tem um dashboard aqui, relatório, onde você vai finalizar e aqui vem buscar todas as informações que foi feita, né, o limite de tolerância, o metabolismo que ele deu na atividade, limite de tolerância 27, exposição acima do limite, então atividade insalubre. O que a gente pode fazer para que essa atividade
não se considera insalubre. Então, a partir do momento, o relatório ele já te dá até orientação. Adotar medidas de controle administrativo, controles individuais, coletivos, fixação de tempo de exposição, treinamento, aclimatização, adotar a implantação de EPCs, intercalar a exposição de repouso. São orientações técnicas para diminuir aí a questão da temperatura e tornar uma atividade salubre. Igual eu informei, se eu colocasse aqui, se a gente fosse lá e mudar para 25 graus, o resultado aqui tornaria insalubre e o relatório também mudaria, 25 atividade salubre, atividade dentro dos parâmetros da NR15 da NES 3, monitorar. Não podemos esquecer também que a metodologia da Fundacentro, nesse resultado aqui de termômetro de BTG, se a pessoa utiliza algum equipamento de proteção que para você acrescentar, por exemplo aqui, macacão de polipropileno, acrescenta 0,5 graus centígrados, macacão de poliolefina, 2 graus centígrados, isso é adicionado naquele resultado para você ter uma proximidade em relação à proteção do trabalhador. Aqui o relatório gerado. Vem com as medidas preventivas e a assinatura aí do responsável técnico. Ok? É isso aí, pessoal. Obrigado. Faça seus comentários.